Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Enraiza Cast. Aqui nós vamos discutir e falar sobre estratégias e experiências para que você possa enraizar o seu negócio, potencializando aí os 7 pontos da sua comunicação e conquistando o seu posicionamento magnético, para que você possa atrair o que você quer atrair e repelir aquilo que você não quer atrair para o seu negócio. Eu me chamo Raíza Soares. Eu sou Marília Couto. O tema de hoje é de falida a treinadora de empreendedores e eu vou contar e compartilhar com vocês um pouco aí sobre a minha história, minha trajetória até aqui. Então vamos começar a conversar um pouco, né, Raíza? Hoje aqui contando a história da Raíza, como que ela saiu de falida para uma treinadora de empreendedores aí, criando o seu posicionamento. Conta pra gente, Raíza, quem é a Raíza Soares, por que você faz o que faz? Conta pra gente um pouquinho assim do seu início, da sua trajetória. É engraçado que essa pergunta, né, quem é você? Ela me remete a quando eu estava fazendo uma propaganda para a rádio de uma clínica odontológica que eu trabalhava. E após a gente terminar ali a propaganda daquela campanha, o radialista ele me perguntou quem é a Raíza? E eu não sabia responder a pergunta dele, sabe? Ficou entalado aqui na minha garganta. E era ao vivo, ele conduziu muito bem ali a entrevista, mas eu fui para casa com aquele questionamento. E quando eu me questionei, nossa, mas como assim eu não consigo responder quem é a Raíza? Eu olhei para minha vida e, sinceramente, eu falei assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estava acima do meu peso, fazendo uma faculdade que eu não queria fazer e trabalhando num lugar onde eu não queria estar, achando que, porque eu tinha um cargo ali, eu poderia estar bem, mas na verdade eu não estava, nem emocionalmente, nem financeiramente. E eu comecei a entrar em conflito com esses questionamentos. E eu já tinha passado por um período de crise de pânico e depressão devido à quebra do meu negócio, né? Por isso que eu falei aqui que é de falida realmente, né? Eu tinha falido e aí por isso eu procurei o mercado corporativo, estava me reerguendo e aquelas crises elas queriam começar a voltar. Só que eu não queria mais vivenciar aquilo porque é horrível. Então, o que foi que eu fiz? Eu conversei comigo mesma e eu falei que eu iria sair daquela situação e que depois que eu saísse, eu iria ajudar outras pessoas a ou não passar ou a superar se tivessem passado por algum tipo de situação como essa, parecida. E é engraçado que hoje as minhas alunas, assim, a maioria que eu dou treinamento, elas tiveram alguma interrupção na vida delas, assim, sabe? Que marcou e que pra sair e recomeçar ou criar algo novo, elas enfrentam dificuldades que eu enfrentei também. E aí foi quando eu tive acesso ao meu primeiro processo de desenvolvimento pessoal. Eu procurei, na época, quando isso aconteceu, e dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, ali depois de ressignificar muitas coisas da minha história, eu descobri que a minha paixão era ensinar. E quando eu descobri que a minha paixão era ensinar, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu quero dar treinamento, eu não sabia do que era. Vai além do que ensinar, né? É treinar mesmo as pessoas, é treiná-las para saírem dali diferentes de como entraram, né? É verdade que você falou sobre ensinar e treinar, né? Porque quando a gente treina, a pessoa ela se torna independente, ela se transforma ali realmente no treinamento, sai diferente e ela consegue construir coisas incríveis para ela. E aí eu descobri que a minha paixão era essa, comecei a buscar treinamentos que pudessem me dar essa habilidade, né, de treinar as pessoas. Mas eu não sabia do que seria, eu não sabia como seria, eu não tinha nada planejado ainda. Eu só sabia que eu queria fazer algumas formações específicas e logo na época eu fiz uma formação de oratória
oratória, ela marcou muito pra mim, porque o treinador lá, eu vi assim, as pessoas se transformarem no treinamento. Foi um treinamento que a gente não viu a hora passar e eu queria mais daquilo. Eu falei, eu quero dar esse tipo de treinamento. Sabe, que as pessoas se transformam e querem mais. Você se inspirou no seu treinador para estar fazendo o seu trabalho que você faz hoje. Isso, foi uma das minhas primeiras inspirações logo quando eu tive essa descoberta. E então, esse quem é você, né, que antes atrás você não sabia responder. Hoje, a Raíza, eu sou uma pessoa que amo me conectar com pessoas. Eu sou essa pessoa generosa, amorosa, que passa segurança para os meus alunos. Eu já escutei alguém falar assim, eu quero que você esteja aqui na minha equipe, num curso que eu fiz, né? Porque você é como uma leoa e você passa muita segurança. E eu amo dançar, gosto de apreciar um vinho, gosto de natureza, gosto de cachoeira, de água. Mas o que eu amo realmente é me conectar com pessoas e, sabe, ver como que elas funcionam, o que elas querem conquistar para a vida delas. E principalmente ser essa contribuição na vida delas para que elas possam aí se desenvolver no negócio delas e realmente, sabe, prosperar, vivendo num espaço de prosperidade, fazendo o que elas amam, tendo a voz delas. E respondendo aí a tua segunda pergunta, que é por que eu faço o que eu faço, porque lá atrás eu prometi para mim mesma que eu faria isso, que eu ia superar e que eu iria ajudar milhares de pessoas, porque para mim não fazia mais sentido eu empreender, eu fazer alguma coisa só por fazer, sabe? Eu queria fazer algo que tivesse um propósito maior. E por isso que hoje eu faço o que eu faço. E você teve alguns desafios no meio do caminho? Como que você chegou até aqui? Como que foi essa trajetória depois dessa descoberta que você teve de querer se tornar uma treinadora para realmente se tornar uma treinadora? Como que foi ao longo desse caminho? Bom, a trajetória até aqui ela foi um pouco longa e bem desafiadora. Não foi nada fácil. Logo depois que eu fiz, eu sou natural do Pará e eu fiz esse processo de desenvolvimento pessoal, eu ainda morava lá. E aí nessa época eu conheci o marketing digital, assim como eu conheço hoje, né? O negócio que eu tive, que eu fali, foi um negócio que eu tinha uma marca de calçados, então eu fazia alguns anúncios no Facebook e trabalhava via WhatsApp. Fechava cliente, tudo. Então eu já tinha experimentado, mas nesse formato de dar treinamentos, eu sempre tinha trabalhado com produtos. Treinamentos online eu conheci na época que eu fiz esse processo. E aí eu fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo no ano de 2018 e fui participar de um evento. E eu vi que ali eu poderia me conectar com pessoas, participar de eventos e fazer as formações que eu queria, assim, de forma mais rápida. Então eu passei ainda por trabalho em empresa, fiz vendas, passei maus bocados, assim, teve um período. E aí nesse ano eu criei o meu canal no YouTube para que eu pudesse começar a contar a minha história, mas eu não tinha ideia, assim, de como que eu iria estruturar, sabe? Não tinha recurso também para investir, nada. E eu não tinha ideia de como que seria. Mas como eu sempre fui muito comunicativa e depois de ter feito um treinamento, potencializei mais ainda a minha comunicação, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas, até mesmo com quem eu não conhecia, então eu fui fazendo contatos. E aí teve um período bem difícil, assim, que eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei, nossa, como que eu vou agora prosseguir, né, minha vida em São Paulo e tal. E eu lembro que eu passei, assim, 3 dias comendo bolacha de maisena com água. Assim, foi o período mais desafiador. E eu não queria compartilhar com minha família, com ninguém, assim, pra não ouvir aquela coisa volta, sabe? Eu não queria ouvir isso. E então eu não compartilhei com ninguém. Mas aí eu morava numa casa compartilhada, as meninas começaram a perceber e aí elas começaram ali a me dar um apoio. E aí nessa época eu comecei a ler o livro Os Segredos da Mente Milionária.
Esse livro, assim, é transformador. Eu recomendo, assim, já li 4 vezes e vou ler a 5ª. E eu comecei a ler aquele livro e começou a mudar, assim, radicalmente assim, a minha mentalidade, assim, apesar da situação que eu estava. Eu já tinha feito um primeiro treinamento já em São Paulo. E aí, sabe, começou a realmente mudar alguma coisa aqui dentro. E eu lembro que mesmo não tendo, assim, nenhum tipo de recurso, eu comecei a movimentar trabalhos. Foi quando eu comecei a fazer meus primeiros freelas de marketing digital, assim. Eu fazia alguns criativos, sabe? E fechava os contratos ali para fazer os criativos, não sabia meio que fazer direito. E metade do contrato eu tipo, não sabia nem cobrar. E a outra metade, às vezes, recebia em produtos, sabe? Suplementos, alguma coisa assim, pra que eu fechasse alguma coisa, movimentasse. E a partir dali eu comecei a movimentar muita coisa. E aí eu lembro que eu voltei para o Pará e aí eu tinha alguns acordos financeiros para recebi esse dinheiro. Peguei assim tudo que eu tinha ainda que eu podia vender, fiz um bazar e trouxe o mínimo de coisas de volta para São Paulo, né, quando eu voltei. E aí comecei a fazer negócios. Eu cheguei a vender perfume em barzinhos à noite. E eu lembro que eu chegava e começava a conversar com a galera e dava ali as amostras, né? E as pessoas compravam de mim, eu tinha maquininha de passar cartão. E eu lembro que depois que eu comecei a ler esse livro, acho que em 3 meses eu movimentei um dinheiro bem legal para que eu pudesse continuar minha jornada. E eu iria começar ali no início de 2019 o meu curso de liderança, assim, que foi um dos cursos assim mais incríveis que eu já fiz e que eu desenvolvi muito essa questão de liderança, porque quando você é uma treinadora, você está liderando ali uma pessoa ou um grupo de pessoas. E você precisa conduzir elas de uma maneira que elas possam chegar ao resultado que você está prometendo. Então eu fiz esse curso e foi assim muito, muito incrível assim, a transformação que eu tive também, porque eu me desenvolvi muito. Quando você desenvolve a sua liderança, tem habilidades, tem coisas que você vai deixando para trás. E eu fui construindo esse posicionamento que hoje eu falo, né, que é o posicionamento magnético. E aí quando eu terminei esse curso, eu ainda não estava fazendo o que eu queria fazer, porque eu realmente não acreditava ali, não via como fazer, sabe? Não tinha viabilidade para mim. E qual foi então a virada de chave assim para poder fazer o que você realmente faz hoje, que é o treinamento do posicionamento magnético, que daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas qual foi a virada de chave assim? A virada de chave foi quando eu cheguei assim ao limite do que eu estava tentando me esconder do que eu realmente queria. Eu estava trabalhando numa escola de treinamentos com a esperança de que eu fosse dar treinamentos nessa escola, mas eu estava na área comercial. E chegou um determinado ponto, assim, um dia que eu saí de casa, assim, muito atordoada. E aí o meu celular caiu no chão, quebrou, eu fiquei mais atordoada ainda, cheguei atrasada. E aí nesse dia eu parei no intervalo do almoço e eu escutei uma meditação. E eu lembro que na época o áudio falava assim para que eu respirasse e me perguntasse o que era importante para mim. E eu me fiz essa pergunta. Quando eu perguntei isso, assim, sabe, lá no fundo veio aquela coisa assim, o que eu quero realmente é construir o meu negócio e trabalhar com treinamentos daquilo que eu acredito. E 2 dias depois eu estava fora daquele trabalho e muito mais feliz e leve porque eu tinha ficado desempregada, né? Então eu estava feliz porque eu tinha ficado desempregada, mas eu não sabia o que fazer. E aí foi quando eu falo de posicionamento magnético, é para que você possa atrair o que você quer atrair e repelir aquilo que você não quer atrair para o seu negócio. E como que você faz isso? Tendo clareza de quem você é e do que você realmente quer. E sabendo ali que você vai precisar agir, vai estar em movimento. E aí eu procurei uma amiga minha que é mentora de negócios e eu fiz exatamente isso, eu escrevi tudo que eu queria, exatamente como eu queria. Só que eu ainda não queria
sabe, eu não queria ainda eu construir algo mais, sabe? Eu ainda tinha ainda, assim, o meu campo racional não me dava essa possibilidade, mas inconscientemente era o que eu queria. E aí, quando eu fiz isso, 30 dias depois, eu fechei o meu primeiro contrato, que inclusive foi com a Marília, de produção de conteúdo mesmo. Eu comecei a produzir, né, os conteúdos para o seu projeto. E você foi a primeira pessoa ali que, tipo, acreditou e valorizou o meu trabalho, que é como eu ensino, eu treino hoje as pessoas, né? Você, sabe, valorizou ali o meu trabalho da maneira como eu propus. E aquilo ali me fez me dedicar muito para entregar sempre o melhor e sempre mais. E isso começou a chamar a atenção, né, de algumas pessoas que começaram a me perguntar como que eu estava fazendo, o que eu estava fazendo, e me pedir treinamentos. E aí eu comecei realmente a dar treinamentos. E aí você começou realmente a viver o que você tinha criado, né? Isso, aí eu comecei realmente a viver o que eu tinha criado e o que de fato eu queria pra mim. Muito bom. E foi quanto tempo, assim, desde quando você começou a fazer essas criações, né? Desde que você começou a se perceber, a olhar para dentro de você, até você realmente começar a trabalhar com o que você criou para você, que você desejava? Foi quanto tempo? Olha, quando eu tive esse momento lá que eu parei para olhar para dentro, 30 dias depois eu fechei o primeiro contrato, que foi com você. E 1 mês e meio depois, eu comecei já a dar treinamentos. Eu já comecei a treinar pessoas, que era o que de fato eu queria fazer. E aí, ao mesmo tempo que eu tava ali com o projeto, eu já tava dando treinamento e tava divulgando meu trabalho também nas redes sociais. Muito mais segura do que eu queria, sabe? Muito feliz com o que eu tava fazendo. E então foi assim muito rápido, sabe? Em 30 dias fechei o primeiro contrato, 1 mês e meio depois já tava dando treinamentos. E aí depois eu fechei mais um treinamento, comecei com individual. E aí 2 meses depois que eu fechei o primeiro contrato, eu já estava abrindo turmas. Porque quando eu consigo formar uma turma, fica muito mais fácil eu escalar, né, e trabalhar com um grupo de pessoas. E como eu já tinha experiência do meu curso de liderança, de trabalhar com turmas, então eu conseguia ali muito bem conduzir as pessoas. Então eu já passei para trabalhar com turmas e continuei fazendo também o individual. Então eu comecei ali a estruturar meio que como que iria funcionar, sabe? E engraçado que, assim, às vezes quando a gente vai vender treinamento, serviço, não é algo tão tangível e palpável ali para você, para a pessoa pegar e saber. E eu sempre trabalhei com venda de produtos. 12 anos trabalhando com venda de produtos, assim, de tudo que você imagina. Mas vender serviço, assim, foi algo que eu tive que aprender, vender treinamentos. Então eu comecei a estruturar, eu tive apoio, sabe, de amigos meus que já fazem treinamentos, como que cobrar, sabe, como que estipular. E comecei a pesquisar e realmente estruturar. E aí quando foi no final do ano, de dezembro, que a gente estava encerrando o nosso contrato, foi quando você falou: Raíza, o que você acha da gente se juntar? Porque muito do seu projeto, a Marília tem um projeto que é ser uma empreendedora social e ensinar as pessoas a criar um negócio lucrativo e de impacto social. Sim. Só para todo mundo entender aqui, a gente contextualizar. E como eu trabalho com treinamento para empreendedoras, teria como a gente unir esses dois. E aí a gente tinha habilidades, por exemplo, que a Marília... Complementares. Isso, né? Habilidades complementares, que a Marília, ela já sabia muito bem coisas que eu iria demorar alguns meses para desenvolver, e eu com algumas habilidades que ela também estava em desenvolvimento. E aí quando você me fez a proposta, eu fiquei surpresa, porque a gente ia encerrar o contrato, eu ia continuar ali seguindo os treinamentos, e eu fiquei surpresa, mas também muito feliz.
por você ser a primeira pessoa ali que me contratou, que acreditou no meu trabalho, que valorizou todo o meu trabalho. E aí quando a gente começou a estruturar tudo, eu comecei a olhar que realmente, sabe a minha criação? Porque quando eu coloquei lá tudo que eu queria, como eu queria dar esses treinamentos, eu coloquei lá que eu queria uma equipe, sabe? Eu não queria fazer tudo sozinha, sabe? O que eu amo fazer hoje é entregar, é estar ali dando treinamento. As outras coisas complementares são coisas que eu desenvolvo, tem coisas que são muito difíceis, que não são nada, muito legal fazer. Não, tem coisas que não são legais de fazer e tem coisas que são, mas o que eu amo mesmo é estar dando os treinamentos. Então eu criei que eu queria trabalhar com pessoas, né? E aí veio primeiro você, a gente começou a parceria e hoje a gente já tem planos, né, de quantas pessoas a gente vai colocar na equipe, cada função, tudo isso a gente já tem estruturado. E aí hoje assim, eu tava até refletindo hoje aqui na gravação, tá, do podcast 1º de fevereiro, que tem aí 120 dias, assim, desde que eu fechei o primeiro contrato para hoje, assim, e tomou uma proporção rápida que eu não imaginaria que seria tão rápido. Eu trabalho com conhecimento transformativo para que as pessoas tenham resultados rápidos, e realmente elas têm, e resultados incríveis, mas eu, tava ali realmente fazendo todos os dias. Eu acho que a ação diária, a prática diária, eu estar em campo todos os dias, o movimento, eu ter uma causa, eu ter um posicionamento magnético, que é o que eu ensino, eu comecei a atrair os olhares, né? Inclusive o seu olhar de dizer assim, de me chamar para uma parceria e a gente poder trabalhar juntas, assim. Então foi dessa maneira assim que foi se desenvolvendo. Não é nada linear nem confortável, mas é como eu escutei, assim, sabe, quando eu fiz quando eu realmente decidi ir em busca do que era importante pra mim, é tipo assim, só coloca aí o que você quer. O como você não precisa saber, sabe? Só fica atenta e se permite estar em movimento. E então é isso que eu tenho praticado, esse movimento nesse período para que as coisas, sabe, fossem acontecendo dessa maneira. Ah, que legal. É muito inspirador, né, ver você saindo do mundo físico, né, venda aí de produtos e tal, já era uma vendedora e tá agora se tornando uma treinadora aí, né, com cursos na internet e tudo. E a gente sabe que você acabou de falar que teve desafios e tudo. E tem alguma história assim que você gostaria de contar pra gente que foi uma inspiração pra você, pra não te deixar desistir, porque às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que meio que desestimula com as palavras, né, e tudo. Então, assim, você tem algo para poder falar para essas pessoas aqui que nos acompanham, que por mais desafiador que seja no início, que seja o processo, que elas se inspirem em algo para continuar, para não desistir, porque vai valer a pena? Eu nunca fui aquela pessoa que eu tive, assim, tipo, os vilões que sempre me desmotivaram. Na verdade, eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre fui motivada, desde criança, inclusive. As pessoas sempre disseram pra mim acreditar que eu iria alcançar os meus objetivos. Eu sempre era motivada, mas era sempre muito aquela super proteção, sabe? Então, quando eu queria ousar, eu não tinha essa motivação. Quando eu queria ser ousada, eu não tinha essa motivação, era só eu mesma. Mas assim, o que não me fez desistir, eu pensei várias vezes em desistir, assim. Mas eu acho que depois que eu cheguei, assim, a gota d'água, que eu me perguntei o que era importante pra mim, eu falei assim, agora eu vou até o fim, sabe? Eu vou jogar com tudo pra fazer dar certo. Então, acho que o que não me fez desistir uma inspiração foi eu conseguir olhar pra dentro de mim. E descobrir a autoconfiança que eu tinha, sabe? O meu poder pessoal. Foi isso que não me fez desistir mais.
E os seus posts, né, eles são muito, você escreve muito bem, são muito criativos, né? Você usa as ferramentas que você tem. Você não fica criando nada muito mirabolante ou uma coisa de outro mundo, né? Você usa as ferramentas que você tem de forma simples e que faz um sentido muito grande, assim, para quem está ali, para quem lê, para quem está aprendendo junto com você, né? Para quem você também está treinando. E essa sua criatividade é algo que você já tinha, sempre teve, ou foi algo que você, uma habilidade que você desenvolveu? E se outras pessoas também podem desenvolver, o que você me fala disso? Sobre desenvolver habilidades, eu acredito que qualquer pessoa pode desenvolver qualquer coisa. A partir do momento que ela queira, que ela tome ações para isso e que ela pratique. Já no meu caso, eu sempre fui muito criativa na escola, por exemplo, quando eu era criança. Por isso que eu falo da importância de você olhar para sua história, porque ela diz muito sobre você, sabe? Ela não comanda você, mas ela diz muito sobre você. Então, na escola, eu sempre era muito inquieta, assim, com só aquele comum, sabe? Eu gostava de criar as coisas. E eu acho que também por vir de uma família... nós somos 6 filhos e uma família, assim, nós não tivemos, assim, privilégios, assim, muitas das coisas. A gente sempre teve que criar as coisas ali, sabe? Que criar, por exemplo, o meu primeiro negócio que eu criei. Eu vendia cola de matemática na escola. Porque eu era muito boa em matemática, meus colegas não eram, eu vi uma oportunidade e aí eu vendi ali por R$1. Fiz curso de artesanato também. Os trabalhos da escola que eu mais gostava era quando tinha que fazer alguma maquete, quando tinha que apresentar um seminário, quando tinha que ir para a feira de ciências. Eram os trabalhos que eu gostava, sabe? Ali as brincadeiras, a gente sempre criava, inventava com o que a gente tinha mesmo, porque a gente não ganhava brinquedos, sabe? A gente não tinha ali aquele monte de coisa, então a gente tinha que criar as nossas brincadeiras, criar as bonecas, criar a roupa da boneca. E assim, quando você tem uma habilidade em alguma coisa, você consegue aplicar ela em outra. E eu não tinha recurso para começar. Eu até tenho um post que eu contei, eu coloquei a foto, que quando eu comecei o meu celular tinha acabado de quebrar. Eu comecei com o celular quebrado. E aí eu que fazia quando eu criei o meu canal, fazia as minhas edições de vídeo, e eu sempre fui muito curiosa. Então a curiosidade ali de aprender tudo me fazia criar, sabe? Criatividade para mim é conectar ideias. Conectar elas para você ali ter uma finalização. E essa finalização é sempre de você entender qual que é a mensagem que você quer passar. Qual que é o ponto final que você quer chegar, e somente ela vai juntando os pontos para que você possa conseguir ali mostrar algo, sabe, através do que você está fazendo, que chegue a esse ponto final. E durante essa trajetória sua, quais foram suas referências que você buscou? Quem que te inspirou a seguir por esse caminho e chegar até onde você está hoje? Olha, primeiro que eu acredito muito em Deus. Assim, eu não falo muito sobre isso nas minhas redes sociais. Assim, não para assim, influenciar em nenhuma religião, mas eu acredito muito em Deus. Tem uma pessoa assim que me motiva muito, me inspira muito, que é o meu pai, sabe? O meu pai, ele começou a estudar novamente depois de 50 anos. Então isso me inspira muito, sabe? Eu tenho só 24 anos. E isso me inspira. Tem também uma grande líder que eu tive, assim, na época que eu participava de muitas coisas da igreja, que ela sempre me, assim, em um dos momentos mais difíceis que eu passei realmente pelo momento de falência, ela foi uma das pessoas que sempre me inspirou pela capacidade que ela tinha de liderar pessoas, e ela sempre acreditava ali no meu potencial, mesmo no estado que eu estava. Então ela me inspirou muito. E tem também o meu coaching, o meu primeiro coaching, que foi do primeiro processo que eu fiz, assim, quando eu descobri essa minha paixão, assim, era uma pessoa que
que me fazia olhar além, sabe? Que me fazia questionar verdades absolutas que eu tinha e que era muito acessível, sabe? Tinha uma comunicação muito maravilhosa e eu aprendi muito, sabe? Com essas 3 pessoas. Aí depois eu já contei, né, do curso de oratória que eu fiz, que foi uma inspiração para mim dar treinamentos daquela forma. Então foram pessoas assim que foram passando pela minha vida que eu realmente falei, nossa, isso ali eu quero fazer daquela forma, sabe? Então, de contato, assim, de eu conhecer, são essas pessoas que me inspiram realmente. E no digital também tem algumas pessoas que eu olho, que eu me inspiro e que me fazem, assim, sabe, repensar a maneira como eu estou fazendo para que eu possa sempre dar o meu melhor. Mas essas 3 pessoas em específico, assim, realmente marcaram e eu nunca esqueci o meu pai também, que para ele começar assim, isso para mim é uma inspiração muito grande. Muito bacana, muito legal. E que inclusive foi o meu pai que me ensinou a vender. Ah, é? Conta a história pra gente. O meu pai, ele me ensinou a vender quando eu tinha ali 11, 12 anos e eu era muito tímida para vender, né? E ficava ali, ele trabalhava com mídias de CD e DVD e eu ficava ali no período que eu não estava na escola e nas férias, ajudando ele. Assim como todos os filhos assim passaram por esse período que ele ensinou. E ele falou para mim assim, filha, você tem que ir lá e falar. Ou seja, vai lá e oferece, né? Que hoje faz uma oferta, né? Então ele falou, vai lá e fala. Então eu comecei a ir lá nas mesas, que eram restaurantes que tinha do lado, assim. E as minhas tias tinham restaurantes. E eu ia lá oferecer o que eu estava vendendo. E começava a conversar, né? Perguntar e tal. E eu comecei a aumentar ali as vendas. E eu vi que era isso que era o segredo de você, tipo, de você conseguir vender algo ou de você conquistar algo. É você ir lá e se comunicar. Então, foi meu pai que me ensinou a fazer isso ali, mesmo que de forma, tipo, de uma forma muito simples e ali vindo da necessidade, mas foi ele. E conta um pouquinho, então, pra gente do posicionamento magnético. Que resultados que suas alunas conseguem alcançar e como que você trabalha isso com elas? Bom, o posicionamento magnético, que é você atrair o que você quer atrair e repelir aquilo que você não quer atrair para o seu negócio, é justamente você passar por esse processo de autoconhecimento para que você possa saber quem você é e o que você quer, aonde você quer chegar. E a partir daí, com as experiências que eu tive e as formações que eu fiz, eu percebi que nós temos aí 7 pontos na nossa comunicação, que é o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz, o seu corpo, a maneira como você aprende e a sua escuta, que é o maior diferencial hoje no treinamento. Porque as pessoas às vezes estão tão perdidas, tão, sabe, sem saber o que fazer, que elas não param para se escutar. E durante o treinamento, elas têm a oportunidade de se escutar através da minha escuta. E o que a gente faz através das ferramentas? A metodologia que eu utilizo é coaching, técnicas de oratória, lei da atração, liderança, que vem a parte do desenvolvimento pessoal, e o marketing, né, as estratégias de marketing, de venda. Então eu trabalho aí com essa metodologia e com isso vai desbloqueando esses pontos da comunicação. Porque quando a aluna chega para mim, ela tá com muita coisa bloqueada. E aí eu vou identificando e é como se fosse o treinamento, ele é dessa maneira como eu te falei que eu me inspirei lá atrás, sabe? É uma conversa realmente, com um conteúdo onde a pessoa vai ali desbloqueando esses pontos e mais o psíquico, né? Que é algo que eu ainda estou observando, que é o que vem antes do pensamento, que são as nossas questões passadas. Porque como eu te falei, o meu público hoje que eu atendo, ele tem um pouco do que eu passei, que justamente tiveram interrupções.
interrupções na vida, na trajetória, que marcaram e que acabou ficando como questões ainda não resolvidas. E aí quando vem com tudo isso, a gente trabalha com as ferramentas ali, vão desbloqueando esses pontos e potencializando eles. Então, a partir do momento que você tem clareza do que você quer e que não é absoluto também, né, que você pode depois ir ali ajustando, porque a jornada não vai ser linear, mas quando ela define realmente o que ela quer e consegue, sabe, limpar essas mazelas que ficam nesses 7 pontos da comunicação, que eu falo mais o psíquico, ela consegue, sabe, agir com muito mais facilidade e acelerar os resultados dela, porque não tem mais ali aquelas barreiras, não tem mais aqueles muros que elas que elas tinham ou que elas criavam na cabeça delas, sabe? Elas descobrem também o seu propósito, a sua missão, do porquê que elas estão fazendo aquilo ali, e é como se viesse aquela força, aquela mesma força interior que eu encontrei, aquela inspiração, elas encontram também. E assim elas começam a se valorizar. E às vezes as pessoas ficam refém de dizer assim, mas eu não estou tendo muito cliente, eu só atraio cliente chato, cliente que reclama, pede desconto e isso, aquilo. Se você está atraindo esse tipo de pessoa, é porque alguma coisa dentro de você ainda precisa ser curado. E como elas passam por esse treinamento, que não é só estratégia, que tem essa parte interna, elas começam a atrair pessoas que valorizam o trabalho delas e que amam pagar. Porque elas também ali amam fazer o que elas fazem, elas vão passar a se relacionar de uma maneira diferente. E também melhoram muito essa questão da comunicação com as pessoas, de se relacionar melhor com seus clientes, consigo mesma, porque elas passam a se relacionar melhor consigo mesmas. Então elas conseguem chegar mais rápido nos resultados que elas querem, sabe? Sim. Depois de passar por todo esse processo. Então tem todo esse processo de parte pessoal, né? Parte de desbloqueio da pessoa e também a parte estratégica do negócio, né? Ela sai dali desbloqueada para colocar em ação já e executar e realmente se comunicar com as pessoas e atrair os clientes que ela deseja, né? Ter pessoas pedindo para comprar dela, né? Exatamente, as pessoas começam a perceber elas e procurar. E qual que é o legado que você quer deixar com esse seu trabalho, com essas mulheres que você está treinando, com esse seu trabalho que está só crescendo? Qual que é o legado que você quer deixar? O legado que eu quero deixar é que as pessoas possam descobrir a voz delas, sabe? Serem autênticas para desejar e realizar o que elas querem. E com isso elas consigam ali ajudar milhares de pessoas, sabe? Então é como se virasse em ondas, sabe? O que eu desenvolvi comigo, hoje eu desenvolvo com elas, e através do que elas fazem, elas vão desenvolver com outras pessoas, sabe? Então eu quero deixar esse legado de pessoas que são autênticas para querer, para ter claro o que elas querem e realizar isso que elas querem, independente, sabe, das circunstâncias, independente do que as pessoas acham, vão achar delas, acho que elas sejam livres. E como que essas mulheres podem começar a se identificar, né, para começar a ter esse posicionamento, começar a se colocar como elas realmente são, e aí principalmente no digital, né, porque muitas dessas mulheres são já reconhecidas no mundo físico ali, elas já trabalham, já têm um grande reconhecimento, e como que elas podem começar e partir isso para o digital? Olha só, essa questão de partir para o digital é uma adaptação, sabe? Por exemplo, tem muita coisa que às vezes eu não gosto de fazer no digital. Só que aquele que vence, sabe, não é o mais forte ou o mais inteligente, não é a sua inteligência. É aquele que se adapta. Então é você se adaptar. Você vai adaptar a sua comunicação, você vai adaptar o seu posicionamento dentro daquilo que você quer passar. Você vai adaptar o seu modelo de negócio, você vai adaptar a sua rotina.
Então, o primeiro passo ali para você começar é você ter a consciência de que você vai precisar se adaptar. Uhum. Ótimo, ótimo. Então hoje aqui, né, a gente tem esse Enraiza Cast, né? Nosso primeiro Enraiza Cast. E vamos agradecer, né, a presença aí do pessoal que está nos assistindo. Você quer finalizar com o pessoal, deixar aí uma mensagem para eles que eles possam seguir aí no seu caminho, que eles possam se encontrar também, né, e fazer aí o seu propósito e levar isso para o mundo, né? Levar a sua voz para o mundo. Uhum. A gente chegou aqui ao final do nosso Enraiza Cast, o primeiro ainda da série. E o que eu quero falar para vocês é que você não precisa de muito para começar, sabe? Você tem recursos suficientes para você começar aí o que você quer, a viver de fato aquilo que você quer, sabe? Mesmo que racionalmente, ali visualmente, você não tenha as ferramentas. E obrigada por você escutar até o final. Esse foi o nosso primeiro Enraiza Cast, de muitos que virão. E você pode dar sugestão aí de temas que você gostaria de ouvir por aqui, para que a gente possa trazer o melhor conteúdo, para que você conquiste o seu posicionamento magnético e consiga atrair o que você quer atrair e repelir aquilo que você não quer atrair para você e para o seu negócio. Eu sou Raíza Soares. Eu sou Marília Couto e esse foi o nosso primeiro episódio com o tema De falida a treinadora de empreendedores. E a gente se vê no próximo episódio. Tchauzinho.